Olá, meu brasileiro. Se você pensa em montar seu próprio negócio em Portugal, se já empreende ou tem vontade de empreender, o vídeo de hoje é para você. Vou falar tudo sobre o visto D2, que é um visto para profissionais independentes ou trabalhadores autônomos que desejam emigrar e ter um negócio próprio em Portugal. Então fique comigo, depois da vinheta eu vou te contar tudo sobre isso. Eu sou Johannes Schneider e você está no Trajeto Portugal, o canal do brasileiro europeu em Portugal. Siga-nos nas redes sociais para receber conteúdos preparados para você toda semana. E se você não está inscrito aqui no canal, se inscreva para ficar sabendo assim que novos vídeos forem publicados. E o cenário de hoje é a Ilha da Berlenga, primeira área protegida de Portugal. Ainda no ano de 1465 e pelo tamanho e características, tem um limite diário de visitantes. A construção ao fundo é o Forte de São João Batista, que foi palco de muitas batalhas no passado. É uma ilha com características selvagens, né, como dá para ver, com praias aí encantadoras e água cristalina. Eu fiquei com vontade de conhecer, e você? Bom, o tema de hoje não é só para quem tem experiência no empreendedorismo, mas também para os que têm vontade e condições de empreender. E o visto D2 é um dos meios para se obter autorização de residência em Portugal. E esse pode ser o seu caminho, especialmente se você não tiver uma dupla cidadania. E o visto D2 é o visto para residência para exercício de atividade profissional independente ou para imigrantes empreendedores. O visto é o mesmo, mas com situações aí distintas nessas duas vertentes, né? Eles possuem requisitos específicos para cada tipo. E a atividade profissional independente é a atividade exercida por um profissional liberal ou sociedade em um determinado contrato de prestação de serviço. Então, assim, não tem um contrato de trabalho, né? Quer dizer que é necessário comprovar que você possui um contrato de sociedade ou proposta, né? Ou um contrato de prestação de serviço para profissionais liberais, podendo ser necessário apresentar aí uma declaração de entidade competente, né? Ou da entidade competente para verificação dos requisitos do exercício da profissão. No caso, um profissional liberal, por exemplo, ele tem uma profissão, quando tem uma profissão regulamentada, um exemplo, né, do médico, enfermeiro, contabilista, advogado, engenheiro, dentista e tantos outros aí, né? Pertençam a ordens ou associações profissionais em Portugal, é necessário comprovar que tem essa habilitação para o exercício da profissão. E para o profissional independente, o contrato de trabalho deve ser por um tempo superior a 9 meses, em regime de prestação de serviço. Porque o trabalhador ele não pertence a um quadro de funcionários do contratante, né? Ele tem um contrato com a empresa e ele está apenas realizando uma atividade profissional independente, como o próprio nome já diz, né? Já o imigrante empreendedor, que é essa segunda vertente do visto, é para aquele que investe em Portugal e comprove possuir meios financeiros disponíveis para essa atividade, né, em Portugal. Ele precisa demonstrar que a empresa tem uma relevância econômica e social para o país. E como isso é feito? Além de comprovar que possui capacidade financeira, é preciso comprovar também que possui recursos para manter o negócio, né? E isso se dá por meio de um plano de negócios, que é um documento aí que demonstra a viabilidade do seu negócio. Só abrir uma empresa em Portugal não dá garantia de que o visto será concedido para você, tá? Então, com essas explicações aí iniciais, eu vou falar desse processo na ordem em que as coisas acontecem na prática. Para o profissional independente, a preocupação está mais no contrato de sociedade ou proposta do contrato de prestação de serviço, né? Que para profissionais liberais e a própria declaração emitida pela entidade responsável pelo exercício da profissão. Então, por exemplo, o advogado que vem com um contrato com uma empresa, ele precisa ter, obviamente, essa aprovação aqui, né, da ordem aqui, né, no sentido do exercício da profissão. Então, por exemplo, eu falando aqui do advogado. O advogado ele tem essa possibilidade de advogar em Portugal, né, existe um regime de reciprocidade entre o Brasil e Portugal para o exercício da profissão. Então, ele pode se registrar na ordem dos advogados aqui, tem, lógico, um processo para isso, ele não precisa fazer prova. E após aprovado, né, quer dizer, ele já tiver com a carteira na mão, né, a carteira da ordem aqui, aí sim ele pode exercer o exercício da profissão de advogado aqui. Então isso quer dizer que a ordem dos advogados aqui, ela vai de fato habilitar esse profissional para o exercício da profissão. E a parte da documentação para o visto, eu falo daqui a pouco.
Bom, no caso do imigrante empreendedor, há três fases nesse processo. A primeira é a constituição da empresa, né? A segunda é a concessão do visto e a terceira é a autorização da residência já em Portugal. E vamos começar com a primeira, que é da constituição da empresa. Demora em média 2 semanas, né? Existe um serviço Empresa na Hora que facilita esse processo aqui em Portugal, tá? Dessa constituição da empresa. Eu vou colocar o link na descrição, mas especialmente para quem está fazendo um negócio aí de longe, né? Quer dizer, está fazendo do Brasil, é recomendável contratar um profissional, né? No caso um advogado, né? Para que ele possa atuar mediante procuração sua. E se você puder ir resolver isso em Portugal, não tem essa necessidade, lógico, dá um trabalho, mas é possível sim, tá? Mas o que eu recomendo é que você separe um período maior, porque existem vários trâmites. Aqui também existe muita burocracia, então você precisa separar aí, eu diria 30 dias para fazer isso com uma folga aí, com calma, tá? E não ter risco aí de deixar de fazer algo, porque o dia, sei lá, o voo chegou e aí ficou com alguma coisa pendente, tá? Vou dar um exemplo aqui. Para constituir uma empresa, tem que ter o NIF, né? Se você fizer um NIF, eu já falei disso, né? Nesse vídeo aqui eu falei disso. Se você fizer um NIF pelo banco, né? Com uma abertura de conta, você pode fazer, por exemplo, no Banco Milênio BCP. Ele tem sucursais aí em São Paulo e Rio. E você chega com um NIF, né? Que o próprio banco faz para você, um NIF provisório. E aí, quando você chega em Portugal, quando você vai fazer qualquer coisa, esse NIF não serve para, vamos dizer, não serve como um CPF aqui. É meramente para abertura da conta. E aí você precisa ir nas finanças, cancelar esse NIF provisório e gerar um NIF novo. E isso leva um bom tempo. Mesmo que você chegue já com um agendamento, tem um cancelamento, alguns dias depois que eles abrem no sistema para que você possa fazer o visto aí, ou melhor, fazer o NIF novo, né? O NIF definitivo, tá? Então, é por isso que é bom alargar aí um pouco o seu estado aqui em Portugal, se você for fazer isso pessoalmente, tá? E além do NIF, você vai precisar de uma conta bancária aqui, né? E pode ser por esse processo à distância, transferir valores e comprovar meio de subsistência também. Porque não basta querer abrir a empresa e você não tem condição como cidadão, né? Você também precisa se bancar. Especialmente porque quando a empresa está começando, você não entra muito recurso, né? Esse é um fato. E comprovar meio de subsistência significa dizer que você possui recursos para se sustentar, né? E que você vai realmente conseguir se manter independente de qualquer tipo de ajuda do governo. E aí pegue como referência o salário mínimo daqui. Hoje é 665 euros, né, por mês. E aí para um ano vai dar próximo aí de 10 mil reais, ou melhor, 10 mil euros. E aí você pode usar essa referência aí para o recurso que você vai precisar, tá? Comprovar. Isso em relação à subsistência sua, tá? E para fazer a abertura da empresa, tem que definir questões também relacionadas ao tipo de sociedade. Então, se você vai fazer isso sozinho, você precisa dar uma lida, né, nos modelos aqui de sociedade. Não são próximos ao que tem no Brasil, mas é bom dar uma olhada. Questão do objeto, definir o tipo de atividade. Aqui tem um código específico para cada tipo de atividade. O capital social, né? Então você vai ter que depositar também o valor, o nome e entre outras informações aí que você precisa ter conhecimento. E você vai precisar também abrir uma conta para a empresa, né? E dependendo do tipo da sociedade, há um valor para o investimento, um capital mínimo, né? A exceção é no caso se é uma empresa em nome individual. Tá, e aí a gente pensa, e o valor para a empresa, né? Quanto que eu tenho que depositar? Não existe um valor assim definido, né, específico para cada caso, tá? Você vai precisar de fato abrir uma conta para a empresa. Esse capital social depende do tipo do seu negócio, né? E em seguida você vai precisar abrir atividade, né, nas finanças. Mas óbvio, né? Se você vai depositar um valor referente a esse capital social, você precisa checar se de fato tem relação com a atividade. Então digamos, você vai montar sei lá, uma loja que tenha muitos produtos. Se você depositar um capital inicial muito baixo, que não seja suficiente, por exemplo, nem para obter esse insumo aí para sua loja, não faz sentido, obviamente, quando cair lá no CEF, eles vão indeferir. Então tem que ter um valor razoável e que tenha relação com o seu plano de negócio, né? Vou falar isso daqui a pouco.
Mas você saber que não pode ser qualquer valor, porque às vezes a gente vê na internet aí dizendo, é o capital social de R$ 1, 1 euro, né? Não é bem por aí, né? A gente tem que tomar cuidado, às vezes a gente vê muita informação na internet e as pessoas vão nessas informações sem de fato fazer um aprofundamento nesse assunto e acabam sendo surpreendidos, né? Com a negativa de vista, por exemplo, tá? Você vai precisar também de um contabilista, né? Você vai até as finanças e depois de fazer essa abertura, né, nas finanças, você também vai precisar fazer o registro na Segurança Social. Que a Segurança Social aqui é como se fosse o INSS no Brasil, tá? E aí você aproveita para contratar aí um bom contabilista, que é o contador, que você vai precisar para o seu negócio, né? E para constituir também essa sociedade, né, você vai pagar aí uma taxa de 360 euros, né, na conservatória, que é onde se faz esse processo. Bom, uma dica que eu dou é, se você está indo já com o seu empreendimento do Brasil para Portugal, tudo bem, você já tem experiência, é um pouco mais tranquilo, né? Agora, para quem não tem nenhum tipo de experiência no empreendedorismo, eu acho que vale a pena dar uma olhada nas franquias, porque é um processo, muito embora você vá ter um custo, né? Obviamente as franquias acabam cobrando aí um royalty, alguma coisa do próprio empreendedor, do franqueado, né? Mas você vai ter mais garantia aí, né, do negócio, já que você não tem uma experiência. Vai ter mais garantia de aprovação do visto também, isso facilita, tá? Até porque ele já tem um know-how, né? A franquia já tem know-how e isso facilita bastante junto ao CEF. Em Portugal, tem várias empresas brasileiras que deram certo, né? Eu digo deram certo porque não basta abrir uma empresa aqui, você precisa realmente estudar a cultura local, né? Como os portugueses consomem, tá? Antes de empreender. Então, você precisa ter um mapeamento disso. São costumes, culturas diferentes, né? E mesmo no segmento de franquias, né? Pode ser que o negócio não dê certo, porque talvez seja uma franquia nova, que ainda não fez o teste, né? Então, seja lá por questões culturais mesmo, né? Então, o português ele costuma ser muito mais tradicional do que o brasileiro. Então, ele simplesmente não se arrisca, né? Não sai muito do que ele consome normalmente, tá? Não é uma regra, mas assim, na maioria das vezes é assim. Então, antes de montar qualquer tipo de negócio, é bom conhecer, né, a cultura e ver o que é possível ou não. Em relação às franquias, quer dizer, você tem as franquias brasileiras, aqui em Portugal tem muitas inclusive, algumas já bem estabelecidas aqui, e no caso, se você for montar uma franquia, o risco, como eu falei, é menor, né? Então, assim, vou dar alguns exemplos, tá? O Boticário, que eu acho que é a franquia talvez uma das mais conhecidas aqui, eu acho que, vou chutar, mas eu acho que tem talvez franquia, cada shopping tem uma franquia do Boticário aqui, pelo menos onde eu moro. Então é super comum, tá? Outra franquia também que é muito conhecida aqui e tem várias lojas também é Quem Disse Berenice, né? Muito comum no Brasil também. E também trabalha com cosméticos, né? E já no outro nicho, poderia dizer Havaianas, Havaianas todo mundo sabe, né? Aqui é a marca favorita no verão, né? O europeu gosta de fato de colocar no pé ali, pra praia. Então, embora seja bem mais caro que no Brasil, aqui é um pouco mais de status até a Havaiana, de certa forma. E já é bem estabelecida também, é uma marca bem conhecida e super famosa em Portugal também, né? Então, se você tem capital para isso, porque eu dei exemplos de franquias aí, mas são franquias mais caras, né? Se você tem capital para isso, sem dúvida é um investimento mais seguro, porque já caiu no gosto do português e até do próprio europeu, né? E como Portugal é um país turístico, né? Acaba que você se favorece, né? Dessa abertura toda para o mundo, né? De certa forma, esses produtos aí já sendo conhecidos facilitam o negócio. Também é possível o trespasse, né? Que é comprar uma empresa em funcionamento, tá? Aqui em Portugal. Mas aí, obviamente, né? Você tem que tomar outros cuidados. Questão, por exemplo, da empresa ter alguma dívida na justiça, ou mesmo, sei lá, uma dívida trabalhista com os empregados, né? Pode ser que o empreendimento assim não esteja bem das pernas, e aí, quer dizer, você pode se complicar, né? E por aí vai, outras questões também. Por isso que talvez nessa situação seja bom um advogado acompanhar, né? Que aí ele faz toda a pesquisa e você também observa como que está a saúde da empresa, né? A saúde financeira. Então, usar um contador de repente para isso, um contabilista. Bom,
E a segunda fase desse processo é em relação à obtenção do visto, né? E como o visto D2 diz respeito tanto ao profissional independente como ao imigrante empreendedor, eu vou falar do que é comum entre essas duas atividades, em seguida eu falo dos requisitos específicos de cada uma. E o requerimento para profissionais independentes e empreendedores é feito no mesmo formulário, está disponível no site da VFS Global, né, que é essa empresa que faz os trâmites para Portugal de vistos. Eu falei já do visto D7 aqui e sobre o funcionamento aí do processo junto à VFS. Né? Vou colocar na descrição o link, tá, para acesso do site deles. Sugiro acessar a página, dar uma entrada ali, olha as informações com calma, tá? E até porque, assim, eventualmente você está olhando esse vídeo hoje, amanhã pode ter algum tipo de atualização e aí, quer dizer, é importante estar bem atualizado para não deixar de tratar tudo aí nesse requerimento. E nesse vídeo eu estou seguindo o trâmite atual deles, tá? Eu vou acrescentar informações aí de como funciona na prática e também dar algumas dicas aí importantes sobre esse assunto. Bem, há 4 documentos relacionados ao visto. E o primeiro é a lista, né? Uma espécie de checklist, onde você verifica os requisitos e documentos necessários. O segundo é o pedido de visto, onde são preenchidos aí os dados, feitas as declarações, conhecimento de assinatura, né? E outras questões mais. O terceiro é um requerimento em que você autoriza o CEF a checar eventuais registros criminais seus. Então, ele vai de fato verificar como é que está a sua situação perante Portugal. Tá? E o quarto é um termo de anuência em relação à contratação do serviço da VFS Global, porque eles vão te prestar um serviço e eles precisam dessa anuência. E qual a documentação necessária? Eu vou começar com os documentos gerais, tá? Porque se aplicam aí para ambos os casos, aí, os profissionais independentes ou os empreendedores. E o próprio formulário de pedido do visto é um deles, né? A fotografia, a 3x4, são 2 fotografias, tem que ser atualizadas, tá? O passaporte também, com validade superior a 3 meses. Então, se o seu está vencendo, recomendo que você já providencie um outro. Até porque aqui em Portugal o passaporte, quando você já estiver aqui, né, já morando, o passaporte aqui é muito mais caro, tá? Em relação ao que a gente paga no Brasil, salvo engano, 2 ou 3 vezes o valor que você vai fazer no consulado. Então, mesmo que tenha um pouco mais de 3 meses aí, às vezes vale a pena trocar logo para você não ter um gasto muito maior aqui. Tá? Também a cópia do passaporte, né, dos seus dados ali, as páginas, então, foto, assinatura, as informações, e também as páginas do carimbo, tá? Onde constam as informações da viagem, das viagens que você já fez. Se não tiver nenhuma, obviamente, você vai tirar a cópia só da página em branco mesmo. O seguro viagem válido, tá? Já falei da questão do PB4 também em outro vídeo, acho que vale a pena também dar uma olhada. Certificado de registro criminal, né, do Brasil. Esse é expedido pela Polícia Federal e não esse do CEF. E aí eles pedem que seja expedido nos últimos 30 dias, tá? E com apostilamento de AIA. Também falei disso nesse vídeo aqui. E o requerimento para consulta do registro criminal pelo CEF, como eu falei, né? Esse você autoriza que eles façam essa pesquisa em seu nome, tá? Bom, agora vamos falar sobre os documentos específicos e eu vou começar com a atividade profissional independente. É exigido aí o contrato de sociedade ou proposta escrita do contrato de prestação de serviço para profissionais liberais, a declaração emitida aí pela entidade competente, né, atestando que você se encontra habilitado para exercer essa atividade. Falei disso há pouco, né, sobre quando a profissão é regulamentada e ligada a alguma ordem, por exemplo, né, no caso dos advogados, médicos, psicólogos e tal. Já para os imigrantes empreendedores, é exigido o comprovante de que efetuou esse investimento, né? O plano de negócios, esse é importantíssimo, né? Como eu falei, é um documento que demonstra a viabilidade do seu negócio. Também a certidão permanente, que é o registro comercial, declaração do início de atividade, o registro da constituição dessa sociedade, o extrato bancário do saldo depositado na conta da empresa, né, em Portugal. Como eu já falei, né, esse valor tem que ter relação com o negócio que você vai abrir. Por isso, você tem que checar aí um valor que tenha coerência, né, com o que você está montando, o negócio que você está montando. É importante comprovar a fonte de recurso também. Então, por exemplo, você vai depositar, vou dar um exemplo, sei lá, 10 mil euros. Tá?
Então você tem que ter de fato uma comprovação de que você tem essa fonte do recurso, você tinha, não é, por exemplo, um empréstimo bancário no Brasil. Então, de repente, aí você consegue comprovar isso por um imposto de renda seu. Tá? O comprovante de que possui meios financeiros disponíveis em Portugal, aí já é para você como pessoa física, né? O que eu recomendo, né? Que pelo menos seja um mínimo aí por 12. Eu diria aí, para ficar com folga, 10 mil euros, vamos dizer, né? Para um ano, eu acho que é um bom número. Em relação às taxas consulares, né? Chamadas de emolumentos de visto, o valor varia conforme a variação do euro. Atualmente está em R$ 694,00 e alguns centavos, tá? E o pagamento pode ser feito em depósito bancário ou cartão de débito. Só que, lógico, né, no cartão de débito você não consegue pagar se você for fazer via postal. Aí vai ter que ser, de fato, presencial. E em espécie, quer dizer, em dinheiro não é possível fazer o pagamento, tá? Eles não recebem. E como solicitar o visto, né? Pode ser pelos correios ou pessoalmente, né, com o horário agendado. Há vários centros de solicitações da VFS Global. Tá? Você deve checar no site o correspondente à sua jurisdição. No link que eu deixei na descrição você consegue a lista da jurisdição desses escritórios. Por exemplo, né, Brasília atende Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Rondônia e eu acho que Mato Grosso também. O de São Paulo atende São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E assim por diante, né? Tem cada capital, não todas as capitais, mas algumas capitais que reúnem outras, né? Outros estados, tá? E aí você deve, de fato, checar isso aí no site para ver se te atende. E você deve apresentar essa documentação por meio desse documento, que é a lista, né? O checklist que eu falei. Essa lista tem que ser impressa, tá? Em 2 vias e preenchida o cabeçalho e cada um dos checkbox ali, né? Tem as caixinhas lá para você ir marcando, né? A partir do momento que você for juntando os documentos. Inclusive eles têm que ser apresentados na ordem, né? Que constam nessa lista, porque a pessoa que vai examinar que é do CEF facilita muito se tiver o processo todo organizado. Então a VFS Global exige isso, né? Eles pedem isso, tá? Esses documentos têm que estar assinados também, impressos em papel A4, tá? Sem usar o verso, então só a frente do papel. Não pode ter grampo, clips, post-it e tem que estar soltos ali, né? Quer dizer, fora de qualquer tipo de pasta, tá? Juntar o comprovante do pagamento, também das taxas consulares da VFS, que você vai precisar. E tem que enviar também as taxas originais, né? O comprovante das taxas originais. Eles não aceitam o pagamento por caixa eletrônico ou transferência, tá? Nesse caso. E após reunir essa documentação e preencher os formulários e o checklist, né, que você vai fazer com a caneta preta, que eles pedem, você vai ver qual centro de solicitações mais perto de você. Aí você encaminha essa documentação, você vai ter que mandar o passaporte original, as fotos, né, o serviço de courrier com o número do telefone para receber o SMS, eles estão exigindo esse serviço de courrier, que é um envio por correspondência, né? Por conta da pandemia eles têm pedido isso. O comprovante de pagamento também, tá? Isso tudo no envelope lacrado. Bom, é importante falar, né? O serviço de correio, muito embora seja obrigatório, ele é pago, tá? E a depender da região custa aí de R$ 40 a R$ 148,50. E para aderir ao serviço de SMS, né? Que eu acho que é importante, porque você acompanha esse processo e sei lá, fica sabendo passo a passo, né? Como é que ele está. O valor é R$ 9,54, né, cara? E vale a pena que você não fica perdido, né? E aí você tem que depositar esse valor também para adquirir esse serviço. Bom, passado 15 dias desse requerimento do visto que você fez, se você não receber nenhum e-mail, né, com a questão do rastreamento, você entra em contato com o escritório que você fez a solicitação lá do VFS Global, o endereço dos e-mails e os dados necessários para verificar esse rastreamento aí consta aí do site, né, do link que eu coloquei na descrição. Agora vamos para algumas observações importantes, tá? E dicas também. Se faltar qualquer documento, pode ser possível que o processo caminhe e há a perda do agendamento da entrevista. E pior, né? Pode gerar o indeferimento do pedido. E negado o visto, não há reembolso do valor do emolumento, tá? Então, assim, há uma possibilidade aí de você converter esse valor do emolumento em outro tipo de visto, por exemplo, um D7, mas isso é um pouco mais complexo, tá? Mas tome por base que normalmente se perde esse recurso, tá?
Então, uma vez que você já pagou por essa avaliação do processo. Então, é um serviço que foi feito mesmo o visto não tendo sido aprovado. E mesmo com essa documentação completa, não é 100% garantido que você vai conseguir essa concessão, tá? Porque o consulado pode pedir uma documentação complementar ou mesmo negar o visto. Ele pode, de fato. Bom, uma informação importante, né? O passaporte original fica retido até a conclusão da análise, mas no final ele é devolvido para você, tá? Já os documentos que você enviou, não. Eles ficam lá no processo de avaliação do seu visto. Então, eu recomendo que você tire uma cópia desses documentos e guarde, né? Porque senão você não vai ter mais acesso, tá? E outra informação importante, você não pode ir para Portugal durante a avaliação desse seu processo, tá? Sob pena de ter o risco aí do visto negado posteriormente. Então, mesmo que você tenha um outro passaporte ou uma dupla nacionalidade, né, não vá para Portugal até que isso tenha de fato sido concluído. E é bom ficar atento ao e-mail e ao SMS, porque se houver alguma pendência de documentação, por exemplo, a VFS vai contatar você, né? E aí essa sua documentação vai ficar no centro de solicitação do visto aí por prazo de 10 dias úteis, aguardando aí eventual documentação pendente. E após esse período, a solicitação retorna para o seu endereço. Então é um novo processo, né? Ou vai te levar muito tempo fazendo esse processo todo. E como eu disse, você tem a possibilidade de fazer à distância, né? Ou presencialmente. Mas há necessidade de comparecer ao menos uma vez no centro de solicitações do visto. Como dica para evitar devoluções, né, e retrabalho, ou até mesmo a perda das taxas, eu sugiro fazer um processo presencial, tá? Mediante agendamento. A dificuldade aí talvez seja se você não reside em uma das cidades que tem o escritório, né? Porque você vai ter um gasto aí gasto de dinheiro e de tempo, né, se deslocando. E de repente sai um custo alto aí. Mas por outro lado, o risco de dar errado é bem pequeno, né? Eles vão te orientar e você vai fazer tudo com muito, assim, tudo no passo a passo, né? Facilita bastante. E a solicitação do agendamento também é feita pelo site, tá? Da VFS. Outra dica, né? Não compre passagem com base no prazo do visto, tá? Eles falam isso também, eu acho que várias pessoas falam, e é verdade, né? A gente viu aí, as coisas às vezes desandam, né? Voos cancelados ou coisa do tipo. E como tem demorado muito ali, além do normal, né? Para ter esse retorno do visto, às vezes você compra a passagem, tem o risco de perder a passagem se não tiver reembolso, ou mesmo gasta com uma remarcação aí, se você tem uma passagem com remarcação que é até mais cara, um gasto desnecessário. Então é bom não marcar a viagem até ter o retorno de fato desse visto. E uma vez com o visto aprovado, e ele vai ser aprovado, né, vamos ser positivos, vamos para a terceira fase, né, do processo de imigrantes, o imigrante empreendedor, né, que é da autorização de residência. E uma vez em Portugal, você vai ter que resolver a sua situação chegando por cá, né? Chegando você vai procurar o CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Isso pode ser feito por telefone. Ele que vai, de fato, autorizar a sua residência, né? Você vai informar da sua chegada, né? Ligou, informa da chegada no país e vai, obviamente, proceder ao agendamento, né? É possível escolher um agendamento com a data mais próxima, não necessariamente onde você vai morar. Às vezes você está na cidade e o prazo para ser atendido é muito longo, né? Então vale a pena ir para uma cidade vizinha, que às vezes o prazo é bem mais curto. Vou dar o exemplo nosso aqui. Minha esposa foi fazer atualizar um dado junto ao CEF, né? E no caso aqui em Braga está com uma quantidade muito grande de atendimentos, então ela não conseguiu o agendamento. Só que tinha na cidade próxima aqui, que é Viana do Castelo. Então, um prazo bem mais curto, né? Então a gente fez esse agendamento em Viana do Castelo, valeu muito a pena. Bom, e voltando aos procedimentos, né? Você vai precisar da moradia, então você vai ter que providenciar aí um local, de repente aí vai arrendar um imóvel, por exemplo. Se estiver vindo com seus familiares também, você vai ter que tirar o NIF deles, também o atestado de morada deles aí, o utente. Eu já falei sobre como obter essas documentações aí, já falei um pouco da documentação nesse vídeo aqui, eu acho que vale a pena dar uma olhada. E no dia do atendimento no CEF, com essa documentação, né, você vai juntar seu passaporte, o formulário do visto, né, a documentação que você vai ter aí, certidão de antecedente, 3x4 e todos os anexos aí, né, PB4 também, que é importante. Juntar o comprovante do meio de subsistência, isso eles vão pedir lá.
Normalmente eles pedem no mesmo dia, então se você puder tirar um extrato bancário antes de ir até o CEF, melhor, tá? E uma vez com tudo certinho, você vai ter sua autorização de residência concedida pelo prazo de 1 ano, tá? E, e o resto é tocar a vida aqui, né? Um novo recomeço. Bom, finalizando, né? Pesquise bastante, faça seu planejamento financeiro. A depender do seu negócio, vai precisar de um plano de negócio bem elaborado. Se você não tem facilidade para fazer isso, ou expertise mesmo, e quer ter uma segurança maior, então não se arrisque, contrate um profissional para te auxiliar nisso, eu acho que vale a pena, tá? Eu acho que às vezes o barato sai caro e nessas situações o que a gente não domina vale a pena sim buscar um profissional, fazer a coisa com mais tranquilidade, tá? Bem, e resumindo o vídeo de hoje, né, falamos sobre o visto T2, o exercício da atividade profissional independente ou para imigrantes empreendedores. Também falamos sobre a documentação necessária, né, os procedimentos e as fases do processo, né, informações importantes sobre isso tudo e muitas dicas também. Espero mesmo que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se gostou, curta, compartilhe com as pessoas que de repente podem precisar dessa informação. Se quiser deixar alguma mensagem, tirar alguma dúvida também, coloque nos comentários, vou responder tudo com muito gosto. Sugestões também de temas para os próximos vídeos são muito bem-vindos, tá? Então fique à vontade para pedir, não tem problema nenhum, eu faço com uma boa vontade de fato. Obrigado pelo seu tempo, melhores cumprimentos e até o próximo vídeo.